Olá, aqui é o Wellington para mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre microbiologia e endodontia. Bom, a polpa é formada por tecido conjuntivo indiferenciado, de origem mesenquimatosa, extremamente vascularizado, inervado e rico em células imunologicamente competentes. A sua situação anatômica, limitada por paredes inelásticas de dentina, esmalte e cimento, garante seu isolamento do ambiente séptico da cavidade oral, mas concomitantemente faz com que ela se constitua em uma estrutura fragilizada frente a agressores de natureza biológica, física e ou química. Independentemente do agente, a polpa reage através de uma reação inflamatória, que pode assumir as versões aguda ou crônica. Os micro-organismos, sem dúvida nenhuma, são os principais e os mais importantes agentes patogênicos em nível de cavidade pulpar e periápice. A participação dos micro-organismos orais na etiologia das doenças locais e sistêmicas foi com muita riqueza de informações e estudada por Willoughby Dayton Miller na última década do século XIX. No seu trabalho ontológico sobre os micro-organismos na boca, Miller, considerando a polpa e o periápice, discute aspectos ecológicos, refere resultados quantitativos de polpas necróticas e investiga o potencial patogênico de alguns micro-organismos. Recorrendo ao modelo de estudo em vivo, Kakehashi, Stanley e Fitzgerald, em 65, também comprovaram o papel dos micro-organismos nos processos endodônticos. Nessa investigação, a polpa de dentes de ratos convencionais e de ratos isentos de micro-organismos foi exposta cirurgicamente ao ambiente oral. Ao final do período experimental, foi verificado que no segundo grupo, ou seja, no grupo de ratos germe-free, sem micro-organismos, houve uma tentativa de reparo da polpa, com formação de pontes de osteodentina, enquanto que no primeiro grupo de animais, aquele grupo de ratos convencionais, foi verificado o processo de destruição da polpa e o desenvolvimento de lesão periapical. Para lograrem a colonização do sistema dos canais radiculares, os micro-organismos utilizam as seguintes vias de acesso. Como é que eles penetram na polpa? Então, eles podem penetrar pelos túbulos dentinários, a partir da expansão da lesão cariosa no sentido centrípeto, ou seja, de fora para dentro, ou durante intervenções odontológicas. Micro-organismos podem utilizar essa via para chegar à polpa. É a via mais comumente utilizada, sendo a lesão de cárie a fonte mais frequente de infecção. Alguns estudos experimentais sugerem que essa invasão somente ocorre quando a espessura de dentina atinge no máximo 0,2 milímetros entre os limites da cárie e a polpa, e que é garantida gradualmente pelo processo de divisão celular, favorecida às vezes pelo efeito mecânico da mastigação. Outra via de acesso é a cavidade aberta. A exposição pulpar direta, seja de origem traumática, a exemplo da fratura coronária, ou iatrogênica, decorrente de procedimentos operatórios, rompe com a barreira física imposta pelas estruturas dentárias, colocando a polpa em contato com o ambiente séptico da cavidade oral, já caracterizado anteriormente. Outra via é a membrana periodontal. Através da membrana periodontal, micro-organismos do sulco gengival podem atingir a câmara pulpar, utilizando um canal lateral ou forame apical. Essa via pode ser percorrida pelos micro-organismos, por exemplo, durante a realização de uma profilaxia dentária, em consequência de uma luxação e, mais significativamente, a partir da migração da inserção epitelial durante o estabelecimento de uma bolsa periodontal. Em relação a essa via, é pertinente considerar que a capacidade de locomoção de certos micro-organismos periodontopatogênicos garanta-lhes condições ecológicas para chegar até a polpa e, eventualmente, colonizá-la. Outra via é a corrente sanguínea. A utilização dessa via está na dependência da ocorrência de bacteremia e septicemia. O sufixo emia é derivado do grego e significa sangue. Assim, bacteremia consiste na presença de micro-organismos viáveis na via hematogênica. É um fenômeno transitório, cuja duração não se prolonga por muito mais do que 30 minutos e, em princípio, não representa complicação para o paciente. A septicemia já é uma manifestação patológica sistêmica associada à presença e multiplicação de micro-organismos no sangue. Segundo alguns pesquisadores, a colonização da polpa, quando esse acesso é utilizado, é favorecido pelo fenômeno denominado de anacorese, que consiste na localização de micro-organismos em áreas do hospedeiro que apresentem previamente resistência diminuída, favorecendo os mecanismos do agressor. Assim, Gear e Mitchell, num trabalho de 1968, após provocarem irritação de intensidade
e natureza variáveis em dentes de cães, injetaram determinadas bactérias na corrente sanguínea desses animais e detectaram posteriormente a sua presença na polpa dos dentes traumatizados, mas não nas polpas preservadas da injúria. Verificaram assim que a reação inflamatória era diretamente proporcional ao grau da injúria. Na mesma linha de raciocínio, outros pesquisadores inoculando micro-organismos aerotolerantes e anaeróbios em pré-molares pulpectomizados conseguiram reisolá-los de dentes controle não infectados, mas também previamente pulpectomizados, decorrido o período de 28 a 120 dias de experimentação. Nessa oportunidade, foi proposto um mecanismo de transporte para justificar aqueles achados, segundo o qual as bactérias do canal experimental, a área infectada, entrariam na corrente sanguínea, passariam pelo coração e então se localizariam no canal radicular controle, na área não infectada, portanto. Entretanto, outros estudos não reconhecem na anacorese um fenômeno condicionante à colonização pulpar. Miller e colaboradores em 81, usando macacos como modelo de estudo, entre outras proposições, avaliaram a possibilidade de tecidos pulpares necrosados se manterem estéreis durante o período de 6 a 7 meses e concluíram que o risco dos canais radiculares se infectarem, inclusive considerando a via hematogênica, era mínimo. Respaldando essa observação em um outro estudo de Delivanes e Fan, em 84, canais completamente instrumentados, mas não obturados, foram incapazes de atrair micro-organismos da corrente sanguínea experimental e prolongadamente injetada com suspensão de Streptococcus sanguis. A infecção ocorreu nos casos em que os tecidos periapicais foram intencionalmente traumatizados. E também podem ter acesso pela extensão. Nesse caso, os micro-organismos, a partir de dentes infectados em consequência de contiguidade tecidual, chegariam até os canais principal e ou lateral e se localizariam na polpa de dentes sadios. Nessa possibilidade, o reservatório microbiano está representado, portanto, pela infecção periapical de um dente adjacente. Até o presente momento, a estimativa é que mais de 500 espécies microbianas habitam a cavidade oral humana. Em princípio, todas essas espécies têm a possibilidade de chegarem ao sistema de canais radiculares. Entretanto, um número restrito foi detectado nos processos infecciosos endodônticos, em uma concentração oscilante, frequentemente dentro dos limites de 10 elevado à segunda ou 10 elevado à oitava potência, segundo algumas publicações de Sandqvist há cerca de 20 anos mais ou menos. Analisando esses dados, é fácil admitir a ocorrência de determinantes ecológicos em nível de cavidade pulpar e periápice, cuja pressão seletiva vai condicionar quais os micro-organismos que serão capazes de colonizar a área. Estudos sobre a dinâmica das infecções endodônticas suportam a consideração dos seguintes determinantes ecológicos: potencial de oxirredução, disponibilidade de nutrientes e as interações microbianas como sinergismo e antagonismo. Potencial de oxirredução. Bom, um dos principais mecanismos de defesa do hospedeiro frente a infecções anaeróbias está representado pelo potencial de oxirredução positivo dos tecidos. Portanto, imediatamente antes da instalação do processo infeccioso, as condições da cavidade pulpar favorecem micro-organismos que toleram a presença de oxigênio, que são, assim, os primeiros colonizadores pulpares. Entretanto, o metabolismo desses micro-organismos, a evolução do processo infeccioso e a consequente deficiência no suprimento sanguíneo garantem gradualmente a diminuição do potencial de oxirredução, em consequência do consumo do oxigênio e seus produtos. A sucessão desses acontecimentos assegura o estabelecimento de micro-organismos gradualmente mais exigentes de anaerobiose, considerados por isto invasores secundários da polpa e periápice. Em relação à disponibilidade de nutrientes, nós devemos saber que a nutrição é o processo através do qual substâncias químicas denominadas de nutrientes são derivadas do ambiente, endógeno ou exógeno, e utilizadas em atividades vitais, tais como processos biosintéticos e funções dos componentes celulares. Em relação às exigências nutritivas básicas, os micro-organismos praticamente não diferem entre si das células de outros sistemas biológicos. Todas as células requerem fontes de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, fósforo, enxofre, ferro, sódio, cálcio,
magnésio e água. Outros nutrientes são exigidos em quantidades extremamente pequenas e, por isso, são denominados elementos traço, como é o caso do zinco, cobre, manganês, molibdênio e cobalto, que funcionam como ativadores enzimáticos. O controle da entrada desses nutrientes, conforme revisão anterior, está sob a responsabilidade da membrana citoplasmática. Entretanto, o processo de utilização do ferro merece especial atenção. Em condições de potencial de oxirredução positivo, portanto, nos primórdios da infecção endodôntica, o ferro não é encontrado na forma livre, e sim complexado a proteínas presentes no sangue e em diversos tecidos. Desde que o ferro é essencial ao metabolismo microbiano, os primeiros colonizadores excretam pequenos compostos com poder quelante, chamados sideróforos, que solubilizam o ferro e o tornam disponível para a nutrição. À medida que o processo endodôntico progride, o potencial de oxirredução gradativamente diminui, criam-se condições de anaerobiose e o ferro se torna solúvel, e é então utilizado à semelhança dos outros íons metálicos. No sistema dos canais radiculares, os nutrientes são derivados dos fluidos teciduais e dos tecidos pulpares desintegrados, sendo que substâncias semelhantes àquelas presentes no soro representam expressivas fontes nutritivas. Usando como referencial as experimentações conduzidas por Ter Stig e Van der Hoeven em 1989, relativas ao desenvolvimento da microbiota subgengival em meio à base de soro, foi considerado também que no canal radicular acontecem 3 fases nutritivas. Na primeira fase, os carboidratos seriam utilizados, gerando ácido lático e fórmico. Subsequentemente, proteínas sofreriam hidrólise, alguns aminoácidos passariam a ser fermentados e os carboidratos restantes derivados de glicoproteínas séricas seriam mobilizados. E na terceira e última fase ocorreria a progressiva degradação proteica com expressiva fermentação de aminoácidos e peptídeos. Portanto, a disponibilidade de nutrientes, carboidratos, proteínas, glicoproteínas e aminoácidos respalda a sucessão de eventos que faz com que a microbiota de sacarolítica passe gradualmente a ser dominada por micro-organismos proteolíticos, caracterizando o dinamismo do processo infeccioso em nível de canal radicular. Ao lado dos fatores físicos e químicos impostos direta ou indiretamente pelo ambiente, as interações, sejam elas positivas ou negativas, entre micro-organismos repercutem de maneira significativa na composição da microbiota. De modo geral, as interações de sinergismo, de cooperação, compreendem aquelas de uma cadeia de reações em que um micro-organismo, através do seu metabolismo, garante a fonte de um nutriente essencial que é requerido, mas não sintetizado por outro membro da população microbiana, razão pela qual muitos autores preferem estudar essas interações microbianas no item anterior. Estabelecendo a via de ligação entre o alimentador primário, que é o micro-organismo sintetizador, e o alimentador secundário, o micro-organismo consumidor, estariam compostos como o lactato, vitamina K, o CO2, o H2, o NH4, o formato, o succinato, o acetato e a emina, que é outra substância exigida por micro-organismos endodontopáticos. Ela pode ser suprida por micro-organismos como o Campylobacter rectus, que produz um fator a ela relacionado, mas também pode ser derivada a partir da desintegração da hemoglobina. Por outro lado, no complexo e dinâmico ambiente endodôntico, ocorrem paralelamente interações negativas. As interações de antagonismo microbiano estão na dependência da produção de substâncias inativadoras, bactericida ou bacteriostática, de outro micro-organismo presente no mesmo habitat. Substâncias estas oriundas do catabolismo de um micro-organismo, o qual tem, por sua vez, uma vantagem ecológica, obviamente. Um grupo dessas substâncias compreende, por exemplo, o lactato, a amônia, o peróxido de hidrogênio, ácidos graxos de cadeia curta e compostos contendo enxofre. Um outro importante e reconhecido grupo de substância antimicrobiana com reflexo na ecologia do canal radicular compreende as bacteriocinas. Micro-organismos tipicamente com elevada prevalência nas infecções endodônticas são bacteriocina positivos e, portanto, potencialmente capazes de suprimir o
crescimento e a multiplicação de micro-organismos que competem pelo mesmo nicho ecológico. Assim, foi observado que o Porphyromonas endodontalis é capaz de inibir in vitro espécies de Prevotella, o que pode explicar a correlação negativa entre ambos quando é analisada a microbiota do canal radicular. Vamos ver agora a composição da microbiota endodôntica. Bom, a infecção do canal radicular e periápice é de natureza mista e endógena, à medida que envolve vários micro-organismos e resulta de encontros com agentes microbianos que fazem parte da microbiota anfibiôntica do hospedeiro. A partir dos clássicos trabalhos de Müller e Sundquist, ficou reconhecida a presença e a significância dos micro-organismos anaeróbios nas infecções endodônticas e periapicais. Assim, dentes com polpa necrótica e patologias periapicais podem compreender, em média, entre 90% e 70% de anaeróbios, dependendo das condições do dente considerado. O professor Nair Ramachandran destaca os seguintes gêneros como importantes nas infecções endodônticas. Observe que a composição da microbiota varia consideravelmente. Nós temos micro-organismos anaeróbios ou facultativos, aerotolerantes, microaerófilos. Nós temos cocos gram-positivos, gram-negativos, bastonetes gram-positivos, gram-negativos, espiroquetas e até fungos. Bom, a Porphyromonas e a Prevotella são gêneros bacterianos que compreendem, respectivamente, espécies asacarolíticas e sacarolíticas, desmembrados do gênero Bacteroides. São produtores de pigmentos do tipo proto-M ou protoporfirina, possuidores de coloração negra, razão pela qual esses micro-organismos estão enquadrados no grupo dos bastonetes produtores de pigmento negro. Na literatura especializada, várias são as citações que relacionam a sua atividade com os sinais e sintomas das infecções dos canais radiculares e periapicais. Especificamente no que diz respeito a Porphyromonas endodontalis, essa espécie tem sido encontrada em infecções agudas, mas está ausente em infecções crônicas. Interessante observar que essa espécie microbiana foi, com frequência, detectada na placa subgengival de pacientes com periodontite, mas não observada em pacientes sadios. O gênero Treponema compreende espécies anfibiônicas em nível de cavidade oral, trato intestinal e genital do homem e em animais. Esse gênero engloba micro-organismos de forma espiralada e possuidores da capacidade de locomoção, às custas da flexão do corpo bacteriano, e são conhecidos pela expressão genérica de espiroquetas. A ausência ou presença de espiroquetas pode ser indicativa de abscesso endodôntico ou periodontal, mas a sua ocorrência em considerável proporção na microbiota de abscessos endodônticos e a sua intensa atividade proteolítica sugerem que esses micro-organismos não são consequência da infecção, mas possuem participação na sua etiologia. Espécies do gênero Enterococcus têm significativa importância na microbiologia endodôntica. Essas bactérias que possuem resistência inerente a agentes antimicrobianos e outros fatores de patogenicidade, se não controladas, podem ser favorecidas pela alteração nas condições ecológicas dos canais e estabelecer um processo infeccioso de difícil tratamento. Recentemente, representantes desse gênero, de modo especial o Enterococcus fecalis, foram relacionados a casos de insucesso no tratamento endodôntico. Já micro-organismos do gênero Candida, células com estrutura celular eucariótica, são considerados em endodontia por alguns pesquisadores mais como contaminantes e menos pela sua frequência e pelo seu potencial patogênico. Entretanto, alguns achados sugerem que leveduras, de modo especial aquelas do gênero Candida, podem ter significação em casos de patologia endodôntica resistentes ao tratamento convencional. Mais recentemente, trabalhos desenvolvidos com técnicas não microscópicas e não culturais à base de análises em nível genético têm revelado grande diversidade no espectro microbiano das infecções endodônticas, inédito em diferentes aspectos. Assim, a microbiota endodôntica de dentes com lesões cariosas, polpa necrótica e periodontite apical apareceu predominada, dentre outros, por Bacteroides forsythus, Porphyromonas gengivalis e Treponema denticula. Essas três espécies do complexo vermelho relacionado à etiopatogenia da doença periodontal também.
Enfim, amostras coletadas de dentes com periodontite apical crônica confirmam a amplitude da microbiota endodôntica, inclusive com a possibilidade de novas espécies ainda serem encontradas. Os micro-organismos, muitos deles seres simples e rústicos, mobilizam sofisticadas estratégias para agredir o hospedeiro. Como o processo infeccioso é dinâmico, ele não é unilateral e, portanto, não pode ser considerado somente sob a ótica microbiana. Nele deve ser embutida a reação do hospedeiro, que efetivamente representa a defesa do organismo, mas, por outro lado, essa mesma reação do hospedeiro também é capaz de induzir uma severa injúria tecidual. Então aqui eu faço uma observação que no século passado a ciência de um modo geral passou muito tempo estudando doença, estudando micro-organismos, processos infecciosos e pouco estudou, ou muito menos do que se deveria, pouco estudou as reações do hospedeiro. E talvez a tendência desse século seja o estudo dessas reações do hospedeiro que acabam modulando esses parâmetros de patogenicidade dos micro-organismos. Enfim, tendo em vista que as alterações da polpa são, na maioria, de natureza infecciosa, o propósito da terapia endodôntica é criar condições adversas à presença e proliferação dos micro-organismos na cavidade pulpar e, por conseguinte, na região periapical. Levando em consideração a anatomia do sistema dos canais radiculares, a referida terapia visa um processo de sanificação da área que consiste em reduzir a população microbiana em níveis compatíveis com a reparação tecidual. Ok? Então era isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre a patologia da periodontite apical. Um abraço, até mais.